galera vascaína, olá gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer notícias sobre a SAF do Vasco, né, sobre a venda da SAF do Vasco. Vamos trazer notícia também, pessoal, sobre os 3 jogadores importantes que estão sendo muito importantes, muito úteis, né, nos jogos. Vamos falar também, pessoal, sobre o Gabriel Peck, e também trazer notícias, né, do jogo de logo mais entre Botafogo e Vasco, pessoal. Vasco e Botafogo, o clássico será em São Januário, o clássico da amizade. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Galera, eu estou gravando esse vídeo aqui, né, do quintal do meu sogro, aqui na cidade de Viçosa. A gente tem o costume de reunir a família para comer aquele bacalhau, aquele peixe no coco na Semana Santa. Galera, vamos lá começar a falar sobre a venda da SAF. O jornal, o Estadão, né, deu informação que a venda da SAF está confirmada, a venda da SAF 100% confirmada ao empresário Marco Lamáquia, e que deu detalhes, né, do contrato, em que falou que o Marco Lamáquia irá investir em contratações, em reformas e quitação de dívidas. O Vasco tem dívidas, né, com clubes aí, e o Vasco e o Marco Lamáquia irá quitar, né, são as principais questões que eles irão resolver na chegada do Marco Lamáquia ao nosso Vasco da Gama, né? Ele vai comprar 100% e vai investir, fazer esses investimentos. O Marco Lamáquia é um empresário, sabe em que investir. O Vasco sabe que o Vasco está precisando de jogador, sabe que o time é um grande clube e quer ver o clube lutando, né, em grandes competições internacionais, e trazer título, né, para o clube. Agora vamos falar, pessoal, sobre os 3 jogadores importantes que estão sendo muito importantes nos jogos do Vasco, né? Estão fazendo gols, como o Cauã Barros. O Cruzeiro fez 2 gols contra o Cruzeiro. O Thiago Mendes, que já fez 3 gols, né, nesses 5 jogos. E o Tietê, por último, que fez um gol contra o Curitiba no último jogo, aquele jogo do empate, onde deixamos a vitória escapar. Então, pessoal, esses jogadores são muito importantes. O Renato Gaúcho está investindo muito no Tietê, sabe o potencial do Tietê, o jogador que tem um bom passe, uma boa saída de bola. O Cauã Barro muito seguro lá atrás, ele tá ficando no banco, mas também confia no jogo, no outro jogador, que é o Hugo Moura. São 3 jogadores importantes. O Thiago Mendes, um líder ali no meio de campo, nosso capitão. E são esses jogadores que vêm fazendo gols, né, nos últimos jogos. São com os gols dele que o Vasco conseguiu empates, conseguiu vitórias. Galera, agora vamos falar sobre o Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck deu uma entrevista. O Gabriel Peck hoje, jogador do Los Angeles Galaxy, um jogador que está sendo muito importante, um destaque lá no Los Angeles Galaxy, fazendo gol, dando assistências, e joga muito futebol, está jogando muito futebol lá. E numa entrevista ele falou que o sonho dele é voltar a jogar no Vasco. E ele falou que acompanha os jogos do Vasco, está acompanhando sempre os jogos do Vasco, assiste os jogos do Vasco, que é um jogador que mostrou que tem o maior carinho pelo Vasco, como o Andrei Santos, Ryan, esses jogadores. É muito bom a gente ver desses jogadores o elogio ao clube, né, que despontou ele aí para o futebol no mundo, né. Galera, agora vamos falar sobre o jogo de logo mais, Vasco e Botafogo em São Januário, o clássico da amizade, né? O Vasco hoje com 12 pontos na tabela, o Botafogo tem 9 pontos, está em 15º lugar, e o Vasco está em oitava colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhando, ele vai a 15 pontos, pode ficar ali entre 5º e 6º colocado, dependendo dos resultados, né? O Vasco está ali colado com o Curitiba, que tem 13 pontos, e o Flamengo, que tem 14 pontos. Então, se o Vasco ganhar, ele vai passar a 15, vai passar à frente do Flamengo e do Curitiba. Mas tem a rodada, pode ser que o Curitiba ganhe, o Flamengo ganhe, e o Vasco deve ficar lá em 7º colocado por aí. Vai ser um jogo muito importante. O Vasco está dando preferência ao Campeonato Brasileiro. Nesse mês de abril vai ter 9 jogos. Já foi um contra o Curitiba. O segundo jogo desses 9 jogos no mês de abril
Hoje é o segundo jogo, né, contra o Botafogo. O Botafogo treinou, o Vasco treinou ontem, né, os titulares como Spinelli está recuperado, o Cuiabano está recuperado, são reforços para o jogo de hoje. Isso aí é muito importante, o Renato Gaúcho poder contar com esses grandes jogadores. A escalação possível será, a escalação dos titulares hoje pode ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues ou PH na lateral direita. Na lateral esquerda, a volta de Cuiabano. Na zaga, Alan Saldívia e Robert Renan. No meio de campo, Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê. Lá na frente, pela lateral esquerda, Andrés Gomes. Aí vem a dúvida, o Nuno Moreira anda oscilando bastante, pode ser que o Nuno Moreira entre como titular, ou o Marino Nestroza, ou o Adson, o próprio Rojas. E enfiado na área ali, centralizado, o Spinelli. Esses são os possíveis titulares, né, de logo mais contra o Botafogo. Botafogo sabemos que é um grande time, é um clássico, né? E clássico não tem favorito, mas eu confio mais no nosso querido e amado Vasco da Gama e com certeza ele vai ganhar esse jogo. O Vasco está dando prioridade ao Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhando, ele vai ficar lá entre o sexto, né, por aí, quinto colocado, depende do resultado. E isso é uma boa. E você vê o clube que vem numa crescente. Sabemos que o Renato Gaúcho pegou o Vasco. O Vasco estava em último, né, lá na lanterna com 1 ponto. Hoje tem 12 pontos em 5 jogos. Poderíamos estar hoje com 15 pontos se não fosse a lambança do juiz. Mas isso aí já é águas passadas. Vamos para frente. O nosso gigante. Hoje o estádio está lotado, todos os ingressos foram vencidos. O Vasco volta com os jogadores desfalque do jogo passado. E é isso aí, cara. É só torcer, esperar o nosso gigante da colina disparar para lutar sempre lá em cima da tabela, entre os 4 colocados, se classificar para uma Libertadores o ano que vem. Com os investimentos da SAF, nós, o Clube Vasco da Gama, vai melhorar muito, né? Vamos almejar glórias e vitórias, o que está faltando para o Vasco nos últimos tempos. E é isso aí, galera, vamos apoiar, né? A torcida com certeza vai apoiar o nosso gigante da colina, o jogo do logo mais, e é só vitória. É isso aí, pessoal, Vasco é para quem acredita, logo mais, às 21h30, transmissão pela Premier Sport TV, Vasco e Botafogo. Mais uma vez, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau, galera!